Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar sobre fisiologia vegetal, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com fisiologia vegetal, a gente está trabalhando o funcionamento da planta, tá? E agora eu não vou falar sobre qualquer funcionamento. É agora, preste atenção, que eu vou acabar com todos os teus problemas sobre a teoria de Dickson ou a teoria da tensão, coesão, adesão. A primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma. Sempre que vocês forem cobrados em prova sobre essa teoria de Dickson, você vai dizer que é essa teoria, veja, é essa teoria que vai explicar a subida, presta atenção, da seiva bruta. Ó, a subida da seiva bruta, que a gente também conhece nessas provas que vocês encontram por aí. Ei, monstrinho, agora é o seguinte, não copia nada agora. Olha pra mim, porque tu sabe como é que funciona, né? Primeiro deixa eu te explicar, depois eu deixo tu copiar. Lembra que eu sou mais bonito que teu caderno, então olha pra cá. Vê, a subida da seiva bruta ou seiva inorgânica. Ou seiva inorgânica. Aí vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que quando eu digo que é a subida da seiva bruta, lembre que essa subida aqui, ela vai ter o sentido. Ó, vai ser da raiz, preste atenção, para as folhas. Isso aqui vai ser da raiz para as folhas. E um detalhe, tá? Quando a gente fala de transporte de seiva numa planta, principalmente a subida da seiva bruta ou seiva inorgânica, vocês vão ter que lembrar que essa subida aqui, ó, ela é feita por vasos. Ela é feita por vasos. Ei, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma apresenta vasos condutores de seiva, tá? E os vasos que vão ser responsáveis pela subida da seiva bruta, vocês vão dizer que isso aqui vão ser os vasos, ó, lenhosos. A gente vai falar dos vasos lenhosos. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas esses vasos lenhosos lembram um tecido, né? Claro, menino. Os vasos lenhosos, ó, são os vasos do tecido que nós chamamos de xilema. Nós chamamos de xilema ou lenho. Então, quando a gente estuda histologia vegetal, a gente aprende que um dos tecidos vasculares, um dos tecidos de transporte de seiva é o xilema ou lenho. E o xilema ou lenho, ele vai apresentar os vasos lenhosos, que são os vasos responsáveis, pela subida da seiva bruta ou seiva inorgânica. Agora, olha pra mim. Ô menino, olha pra mim. Ei, menino. Tu lembra o que é seiva bruta ou seiva inorgânica? Tu lembra? Não, né? Agora, ó, não esquece mais não, eu vou botar aqui. Toda vez que você pega essa coisa de seiva bruta ou seiva inorgânica, lembra que ela é chamada de bruta ou inorgânica, porque ela só vai ter substâncias inorgânicas. E lembrando da bioquímica, quem são as substâncias inorgânicas? Ó, monstrinho, isso aqui, ó, é a água mais os sais. Então, a seiva bruta ou seiva inorgânica, ela é formada de água mais sais, tá? Agora, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, eu tô com esse desenhozinho aqui da plantinha, tá? E aqui a gente vai ter que subir a seiva. A seiva, ela sobe da raiz para as folhas. Eu sei que eu vou falar aqui para vocês, eu sei que quem vai ajudar essa subida da seiva bruta, tá? É a transpiração das folhas, porque lembrem que as folhas transpiram.
Lembrem que as plantas, elas transpiram, principalmente para ajudar a controlar a temperatura do corpo vegetal. E a partir do momento que uma planta transpira ou ela evapotranspira, ela vai eliminar água no estado de vapor para ajudar a controlar a temperatura do corpo. Agora, o que é que acontece? Claro que eu vou explicar a vocês que com essa transpiração, a danada da seiva bruta vai subir. Mas lembrem que ela também sobe porque a seiva bruta é formada basicamente de água. A seiva bruta é formada basicamente de água. E quando a gente estuda bioquímica da água, você pode muito bem aqui na minha playlist de bioquímica estudar a aula água. Lembrem que uma das características da água é a capilaridade. E sempre que a gente trabalha com a capilaridade é a capacidade que a água tem de subir em tubos, de subir em vasos. E por que a danada da água ela consegue subir num tubo? Porque ela consegue subir num vaso. Porque a danada da água vai ter a capilaridade. E por que ela tem a capilaridade? Porque as moléculas da água, entre elas vão ter uma alta tensão, coesão e adesão. Ou seja, as moléculas as moléculas de água, elas são muito ligadas. Elas são muito unidas. Elas são muito juntas. Tá? Aí o que que acontece? Na medida que uma molécula ela caminha, ela puxa outras moléculas com ela. E na medida que essas outras moléculas são puxadas, elas trazem mais. Então essa coisa da água ter uma alta tensão, uma alta adesão e uma alta coesão entre as suas moléculas, é isso que garante a capilaridade da água, que é a capacidade que a água tem de subir em tubos, tá? Olhe, e lembrem que a ligação que vai ficar entre uma molécula de água e outra é a ponte mais conhecida na biologia, que é o que a gente chama de ponte de hidrogênio. E deixa eu contar outro segredo lá da aula de água. Cada molécula de água pode se unir com mais 4 outras moléculas, monstro. Cada molécula de água pode trazer junto com ela mais 4 outras moléculas. A gente não pode esquecer disso, tá? Por isso que é fácil. Quando uma molécula sobe, ela puxa mais 4. Aí essas outras 4 vão puxando mais 4. Aí a água, ela vai subindo. Lembrem que as moléculas da água, além de elas serem fortemente ligadas, elas são muito juntas, elas são muito coesas. Por isso que é fácil movimentar, tá? Mas vê o que vai acontecer. Olha, depois de tudo que eu falei, eu preciso que vocês prestem atenção aqui. Lembrem que na danada da raiz, eu vou ter uma zona, presta atenção, que vai ser chamada assim, na aula de raiz aqui no canal tem, tá? É a zona pilífera. É a zona pilífera. E essa zona pilífera da raiz é a zona responsável pela absorção dos nutrientes. Agora, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olhe, tanto os sais minerais como a água, elas vão entrar dentro da planta, a partir de processos biofísicos, tá? Que a gente conhece como transporte ativo e transporte passivo. Então, a gente vai ter transporte ativo para o sal mineral entrar. E a gente vai ter transporte passivo para a água entrar, tá? André, o que é transporte ativo e transporte passivo mesmo? Um gasta energia e outro não gasta, exatamente por causa da diferença de concentração da planta com o solo. Aí olha para cá, veja, quando a gente faz uma comparação, olhe, da planta com o solo, vocês não podem esquecer que a planta, ela sempre vai ser mais concentrada. Ela é hipertônica, mais concentrada. Ou seja, dentro da planta você tem uma concentração maior de sais. Claro, proporcionalmente comparando com o solo. E o solo, é menos. O solo é menos concentrado. Aí o que é que acontece? Se a planta é mais concentrada e o solo é menos concentrado, vocês vão determinar o seguinte, presta atenção, que se for a entrada dos sais, lembrem, tá? Para os sais entrarem, você tem que lembrar que o sal vai entrar de menos para mais, porque o solo é menos
e a planta é mais. Então, para o sal entrar, vai ter que ser ó, de menos para mais. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O sal é soluto ou solvente? Ei, não se perde não. O sal é soluto ou solvente? Isso, soluto. Toda vez que você tem caminhada, olhe, de sal que é soluto, de menos para mais no soluto é contra o gradiente de concentração. Ele sai de um lugar folgado e está indo para um lugar apertado. Se ele sai de um lugar folgado e está indo para um lugar apertado, então ele está indo contra o gradiente. Então você vai dizer que isso aqui, ó, acontece a partir de transporte, presta atenção. Ó, a partir de transporte, se liga, tá? Ativo. Isso aqui acontece a partir de transporte ativo. Então, os sais para entrar na planta vão entrar para o transporte ativo, menos para mais. Ei, contra o gradiente. Agora, a seiva bruta, ela só tem sal? Não, ela também vai ter água. Aí a gente vai dizer assim, ó, presta atenção. A água para entrar aqui, vê, a água vai entrar aqui de menos para mais também. Ó, de menos para mais. Quando a água também entra de menos para mais, ó, vou colocar aqui. De menos para mais. Tu tem que lembrar assim, a água é soluto ou solvente? Ô menina, a água é soluto ou solvente? Fala aí que eu te escuto aqui. Ô menino, fala aí que eu te escuto. Ei, é soluto ou solvente? Isso, solvente. Quando vocês estudam solvente ou caminhada de solvente de um local que está menos para um local que está mais, de menos para mais, para o solvente é a favor do gradiente de concentração. Por que é a favor do gradiente de concentração? Porque assim, ó, um local que está menos concentrado tem mais solvente sobrando. Um local que está, mais concentrado tem menos solvente sobrando. Então você vai movimentar a água de um lugar que ela está sobrando para um lugar que ela está faltando. Toda vez que você tem essa movimentação de água de onde está sobrando para onde está faltando, você não gasta um pingo de energia. E o nome desse processo vocês aprenderam, ó, que isso aqui é a famosa osmose. Isso é a famosa osmose. Então, olhe, a água vai entrar por osmose e o sal vai entrar por transporte ativo. Aí, água mais sal entrando na zona pilífera da raiz, forma a seiva bruta. Então, aqui, ó, tu vai colocar para dentro a água, presta atenção, menos para mais. E tu vai colocar para dentro, ó, sal, menos para mais. Aí tá aqui. Aí você diz assim, Andrei, mas essa seiva bruta vai subir, né? Vai. Agora vê como é a sacada. Vê como é perfeito o mecanismo da planta. Olhe, nessa parte de cima aqui, ó, no ápice da planta, a gente sabe que a gente vai ter a danada das folhas. Vê como é perfeito, tá? A gente vai ter as folhas. Vocês vão ter que lembrar que nas folhas nós encontramos um poro, que é chamado de estômato. Veja, nas folhas nós encontramos os estômatos. Aí você pode dizer assim, André, o que é estômato mesmo? Não copia nada, olha pra mim, viu? Os estômatos, ó, eles são poros. Aí você vai dizer assim, André, beleza, mas esses poros eles vão fazer o quê? Olhe, o danado desses poros, chamados de estômato, eles também são responsáveis, ó, pela famosa evapotranspiração. Essa evapotranspiração, para quem não lembra, é exatamente o ato em que a plantinha vai eliminar a água. Ó, isso aqui é a eliminação de água. E essa eliminação de água, ela acontece para que a planta, também controle a temperatura corporal, porque a planta também vai controlar a temperatura corporal dela. E essa temperatura corporal é feita pela evapotranspiração. Do mesmo jeito que a gente transpira,
a planta também transpira, sendo que a planta a gente chama de evapotranspiração, porque vai sair, ó, vai sair exatamente do estado de vapor isso aí. Aí o que é que vai acontecer? Olhe, o estômato só faz isso? Não. Lembrem que os estômatos na folha também são responsáveis pela respiração, tá? Eu vou colocar aqui para tu não esquecer. O danado dos estômatos, eles também vão funcionar na respiração. Não é o caso agora, mas é para vocês saberem que ele também trabalha na respiração. Agora, vê se vocês não concordam comigo. Ó, quando as folhas começam a eliminar água, eu vou fazer as setinhas aqui, ó. Quando a folha ou as folhas começam a eliminar água, vocês concordam comigo que, na medida que essas folhas eliminam água, as células das folhas vão ficar com a concentração de soluto maior. A danada das folhas vão ficar mais concentradas. Aí vê como é a ideia, tá? A partir do momento que perde água, a água vai saindo. Se a água vai saindo, as células dessas folhas que estão perdendo água vão ficar muito concentradas, vão ficar mais. Porque, ó, por causa da evapotranspiração, a gente vai ter um aumento da concentração. Ó, eu vou ter um aumento de concentração. Concentração de quê, Andrei? De soluto, monstro. Eu vou ter um aumento da concentração. Aí o que é que acontece? Quando essas folhas elas ficam muito concentradas lá em cima, aí você compara as folhas que estão aqui em cima muito concentradas com as células lá da zona pilífera. Aí vê, a zona pilífera é o local por onde a água entra. Veja, na zona pilífera você está tendo uma entrada de água. Nas folhas você está tendo a saída. Então se você comparar as folhas que estão tendo a saída, com a danada da água lá da zona pilífera, você concorda comigo que assim, na zona pilífera está entrando, na folha está saindo. A concentração da folha é muito maior do que as células que estão lá na zona pilífera. Então, olhe, se aqui é mais porque está perdendo água, aqui que está entrando, ó, se torna menos. Aí o que foi que eu acabei de dizer a vocês? Por uma movimentação osmótica, por uma pressão osmótica, por um estímulo osmótico, ó, a água vai sair de um lugar que está menos para um lugar que está mais. Aí sabe o que é que vai acontecer? Essa seiva que entrou aqui, ó, ela vai subir até as folhas, repondo a água que foi perdida na evapotranspiração. Por isso que a danada da água sobe. Lembrando, tá? Que essa subida aqui, ó, claro que essa subida aqui, ela acontece, ó, nos vasos lenhosos, perfeito. Ela acontece nos vasos lenhosos e mesmo com esse estímulo osmótico, ó, de menos para mais, claro que isso aqui também vai acontecer por causa da capilaridade. Mas o que é a capilaridade da água? É a capacidade que a água tem de subir num tubo. E por que ela consegue fazer essa capilaridade? Porque é aquela história que eu disse a vocês no começo. As moléculas de água apresentam uma alta tensão, uma alta coesão e uma alta adesão entre elas. Por isso que ela consegue subir. Então aquela história que todo mundo diz assim, olha, a transpiração das folhas ajuda a subida da seiva bruta. Eu sei que ajuda, mas você tem que saber explicar por que ajuda. Não é porque a plantinha está com um canudo assim, que vai sugar não. Pelo amor de Deus, a planta não tem um canudo interno. Tá bom, eu tô com sede. Aí vai chupando. Não. O problema é o seguinte, ó, repetindo, quando as folhas perdem água, a concentração das células das folhas aumentam muito. Em comparação com as células das raízes que recebem água, aqui a concentração está muito mais baixa. Aí, ó, de menos para mais, você vai ter uma movimentação osmótica. Você vai ter uma movimentação osmótica que a água vai sair de onde está menos, que é onde ela está sobrando, porque ela entrou, para um lugar que está mais, que é onde está faltando, que está perdendo água. Aí, essa movimentação osmótica, essa subida pelo vaso lenhoso, também acontece por causa da capilaridade da água, tá? É um mecanismo perfeito.
é um mecanismo perfeito. Então, além de você saber toda a fisiologia da planta, você tem que ter noção dessas movimentações. Aí qual é a relação que você não pode esquecer? Olhe, quando é solo para raiz, é de menos para mais. Veja, solo para raiz, de menos para mais. Para que você consiga ter a entrada, tá? Essa diferença de menos para mais aqui é para você ter a entrada da seiva bruta. Que o sal de menos para mais é por transporte ativo. E a água de menos para mais é por osmose. Quando sal e água entra, seiva bruta aqui. Agora, para essa seiva bruta subir daqui para cá, aí vai ser outra relação. Vai ser a relação, ó, das células da folha com as células da raiz. As células da folha perderam água. Repitam, mais. As células da raiz ganharam água. Menos. De menos para mais, a água sobe com o auxílio da capilaridade. Lembrando que tudo acontece pelos vasos ranhosos. É um mecanismo perfeito. A gente já teve várias questões e um detalhe, tá? Muita gente não explica desse jeito. Toma cuidado com isso. Não é só decorar que sobe. Não é só decorar que a transpiração perde água, você tem que repor. Você tem que saber o porquê. Porque com esse esquema aqui você responde tanto uma questão muito fácil como uma questão mais complicada. Vai depender da prova que você está fazendo. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou sair da frente para tu copiar. Copia isso aqui. Perfeito o mecanismo de Dixon. Perfeito essa teoria da tensão, coesão, adesão. E com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? Agora sim, tu gostou? Ficou massa? Ei, agora não esquece de ajudar o YouTube aqui não. Se eu te ajudei, me ajuda a ajudar mais gente? Aí sabe como é que tu faz isso? Se inscreve aqui no canal, dá um like aqui nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro YouTube, porque quanto mais comentário você deixa aqui, o algoritmo me ajuda mais no YouTube, tá? E assim, André, mas eu já fiz isso tudo. Então assim, me ajuda de novo. Pega esse canal e manda pros amigos. Pega essa aula e solta nos grupos. Manda a galera entrar geral, porque assim, quanto mais gente se inscreve aqui no Cardume, esse projeto fica mais forte. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, ei menina, menino, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, tá? Valeu!